Boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Nesta terça-feira, uma terça-feira, digamos, diferente, né, para a nossa região. O dia 15 de junho é sempre uma data, pelo menos há 59 anos, uma data celebrada aqui em função do resultado, né, da síntese do movimento autonomista, do que articulou o movimento autonomista, um movimento cheio de polêmicas, para uma parte dos historiadores, uma parte entende que o movimento foi um movimento elitista, que não foi referendado pela vontade popular, o povo foi ausente deste movimento autonomista. Enfim, é polêmica isso aí, porque tem uma outra parte que já tem um outro entendimento, né? Os governos utilizando a narrativa do movimento autonomista para falar a respeito da importância de que o povo conduza a sua própria história. Agora, só vou lembrar uma coisa: como o povo do Acre é danado de enjoado, a grande liderança do movimento autonomista foi o governador Guiomar Santos, não é? E quando as urnas foram abertas, o povo do Acre escolheu o rival dele, né? O governador José Augusto, que momentos depois foi deposto pelo golpe militar. Então, para você ver como que o governo federal, a União, sempre teve uma postura assim um pouco danada com a nossa região, né? Porque se a vontade popular, a vontade do povo, era a grande meta do movimento autonomista, ora, pois bem, o povo escolheu o governador José Augusto e o próprio governo federal fez questão de retirá-lo do poder, né? Coisas da história, coisas da política. Falando em história, falando em política, o nosso assunto nos 2 primeiros blocos do programa de hoje vai ser, inclusive, educação. Eu vou aproveitar a presença do nosso entrevistado e vou cometer a ousadia de tentar falar um pouco a respeito do ensino superior no país, claro, com um olhar muito nosso aqui, né, da nossa Universidade Federal do Acre, e falar a respeito das mobilizações que estão acontecendo em todo o país em função da defesa do ensino superior gratuito, público, com qualidade, enfim. Isso quem vai conversar conosco vai trazer uma análise, trazer todo o olhar refinado de um filósofo que não para de estudar, professor João Lima. Professor João Lima, ele já está ali falando. Professor João, boa tarde. O senhor consegue me ouvir, professor? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Sim, eu estou aqui numa briga danada com a cachorra latindo. Coisas de quem trabalha em casa, né, nesses tempos de pandemia. Professor, eu queria aproveitar a sua participação aqui. Me ocorreu agora, me lembrei aqui de um episódio de uma colega sua, uma filósofa, professora da Universidade de São Paulo. Ela foi secretária de Cultura da então prefeita Luísa Erundina. Eu estou falando da professora Marilena Chauí. Ela disse, em uma declaração, em uma entrevista que ela deu, que depois que ela assumiu o cargo de secretária de Cultura, ela nunca mais foi a mesma. Ela sempre, o filósofo tem o hábito de pensar, refletir de maneira metodológica, de maneira com o próprio tempo. A gestão pública exige uma agilidade que não dialoga com esse tempo do filósofo. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que está acontecendo na sua avaliação entre o tempo que a academia exige, que as universidades e centros de pesquisa exigem, e o que a política tem ditado ultimamente? Qual a avaliação que o senhor faz, professor? Então, Itaã e telespectadores, um bom dia. Um bom dia, 15 de junho, e daqui a pouco nós vamos para o 19 de junho.
que podia bem a gente estar festejando, não é? 19 de junho, as festas juninas, as famosas festas juninas, mas nós vamos estar em junho indo às ruas, manifestando a nossa indignação diante desse governo fascista. Então, eu queria lhe dizer que a metáfora, né, do filósofo na academia, quando ele vai às ruas, ou quando ele vai à realidade, e quando ele vai ao encontro das grandes questões políticas, me lembra o que o Platão fez. O Platão teria saído da academia em Atenas, né, lá no século IV a.C., e foi a Siracusa tentar, de alguma maneira, dialogar com os siracusanos para tentar pensar algo que pudesse implantar a república, né, da coisa pública. Quando a Marilena vai ao encontro de um convite para a Secretaria de Cultura, ela não é mais a mesma, porque o filósofo, o homem de ciência, as pessoas que estão dentro da academia não estão de costas para a cidade, mas é só no momento em que eles alinham teoria e prática que você consegue enxergar melhor os grandes problemas e poder atuar. E eu posso te dizer, saudade do tempo da Irundina, do tempo da Marilene à frente da cultura de São Paulo, porque o que a gente viu depois desse tempo, de lá para cá, cada vez piorando, a cidade virando cinza. Então você tem uma opacidade interessante sobre as políticas de cultura, de saúde, de educação. Então, meu amigo, nós estamos hoje, aqui 15 de junho, podíamos estar tratando de outras questões, mas nós vamos tratar de polêmicas. Uma delas é o governo Bolsonaro, que não tem nenhum compromisso com as políticas públicas de Estado, destrói a passos largos as conquistas pequenas que a gente, ao longo de 30 anos, tentou conquistar. Uma delas é a universidade pública de qualidade para todos. Eu acho que isso é um retrocesso extraordinário, de a gente ver os ataques às universidades e elegendo nós, professores universitários, como inimigos da nação. É um absurdo, Itaã, quando você pensa que nós, professores, professoras, né, pesquisadores, pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento, não podemos ser eleitos como inimigos da nação a despeito da gente ter uma posição crítica, a despeito da gente ter uma posição que a ciência nos obriga a tê-la. Senão a gente viraria pessoas de opinião, com todo respeito. Mas a ciência é um pouco mais além da opinião, porque a ciência se constrói com demonstração, se constrói com pesquisa, conhecimento se faz com tempo. E o tempo do conceito, a paciência, é que a gente não está tendo. Nós estamos perdendo a nossa paciência. Professor, eu vou fazer vou dar aqui uma de advogado do diabo, e vou lembrar, bom, pelo menos de Sarney até Jair Bolsonaro, eu me lembro que um dos presidentes da República que foi mais castigado pelos intelectuais nas universidades federais foi o presidente e professor Fernando Henrique Cardoso. Mas ele apanhou igual se apanha o cachorro de índio, muitas críticas ao professor Fernando Henrique Cardoso, que é um intelectual de primeira ordem, né? No Brasil, com expressão no exterior, enfim. Eu queria saber o seguinte, para os professores universitários, qual é a diferença da crítica que era feita ao presidente Fernando Henrique Cardoso na atuação da política pública do ensino superior, com a crítica feita agora? Se nós colocarmos na balança, professor, qual é a diferença das críticas pontuadas para Fernando Henrique e para Jair Bolsonaro? Você lembrou o Fernando Henrique Cardoso, um intelectual, um homem de ciência que vai à presidência da República e vira as costas para o ensino superior, para as universidades. Ele levou consigo o Paulo Renato, que impôs uma reforma perversa para destruir a universidade pública por dentro na lógica da privatização. E é bom lembrar, você me trouxe duas coisas interessantes. A polêmica à época, numa visão de universidade pública contra uma universidade privada, era Paulo Renato e Marilena Chaui. Então, a universidade não pode ser vista como uma função, né, como uma instituição voltada para os interesses do mercado. A universidade produz ciência, produz saber a toda a sociedade de um modo geral. A lógica privatista do Fernando Henrique Cardoso com seu ministro Paulo Renato trouxe o pior momento para as universidades. Veja, o Fernando Henrique Cardoso não criou nenhuma universidade.
Foi preciso um trabalhador, foi preciso um operário criar. E no período Lula nós tivemos o maior avanço no sentido de criação de universidade. Nós temos críticas ao Lula e críticas severas também. Mas veja, com o Lula a gente avançou um pouco mais no sentido de construir a possibilidade de a gente ter uma carreira, a possibilidade de a gente ter uma universidade com financiamento, mas tudo isso foi desmontado dentro dessa lógica perversa, Itaã, que é o privado se apropriando do público porque diz que o público é ruim, é mal gerido, precisa o privado gerir. Só que nós já temos no Brasil uma longa experiência dos processos de privatização. Me diga um setor público onde a privatização tomou conta que você tem um avanço. Agora, você tem situações absurdas, né? Eu vou só pegar um exemplo. A sociedade acreana paga um preço extraordinário por esse longo período de desmonte das universidades públicas. Por exemplo, nós tínhamos um curso de medicina, que era um curso concorridíssimo no Acre, e agora a Uninorte tem um curso de medicina que, guardadas as devidas proporções, veja para onde é que a sociedade está indo. Para a Uninorte pagar uma mensalidade em torno de 13 mil reais. Ora, quem é que tem condições de pagar 13 mil reais para fazer um curso de medicina? Por quê? Porque você destrói a possibilidade de ter esses cursos de qualidade de ponta na universidade pública. Eu disse, Taan, algum tempo atrás, no dia que a universidade pública passou nela a entrar o filho do trabalhador, ela passou a incomodar, porque enquanto ela só entrava a elite, estava tudo bem. Então, ela era uma universidade pomposa, nós professores respeitados, mas no dia que começou a entrar o filho do porteiro, no dia que começou a entrar a classe que, de fato, precisa da educação superior como uma possibilidade de mudança social, aí a universidade passou a ser incomodada. Mas, professor, eu queria que eu entendi a sua compreensão, a sua defesa no que se refere à gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque eu coloquei nesses termos, né? Fernando Henrique Cardoso, e agora eu queria que o senhor falasse a respeito da diferença do que o senhor falou a respeito do desmonte em relação às críticas que são feitas em relação a Jair Bolsonaro. É que ali no Fernando Henrique Cardoso, ao menos você tinha um projeto muito claro, desenhado para a universidade, que era privatizar, que era desmontar. Hoje você não tem, hoje o que você tem para as universidades é uma espécie de punição. Hoje o que você tem para as universidades, para os institutos, para as universidades, para o ensino superior, é uma espécie de visão punitivista. O que é que você diz? Bom, diminui orçamento, corta, não tem concurso público. Então, hoje você não tem nem perspectiva de fazer uma crítica como a gente lá fazia, porque a gente disputava. A gente disputava a perspectiva de compreensão, por exemplo. Eu sou do movimento sindical, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, e a gente, no Sindicato Nacional do Andes, discutia teses. Hoje a gente não tem tese, hoje a gente está lutando para fazer com que a universidade não morra. É diferente, porque hoje a gente está lutando para que a universidade permaneça. Naquela época a gente disputava para a universidade se qualificar. A gente lutava para a universidade não quedar diante do mercado. A história da privatização, da mercadorização, transformar a educação em mercadoria. Hoje não. Hoje a gente está lutando, veja então, que coisa absurda, hoje a gente está indo às ruas para pedir para o governo permanecer pelo menos com o orçamento do ano passado. E que sem orçamento, sem investimento, sem condições de trabalho, não tem universidade, não tem ensino superior, não tem ensino, não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Então o que a gente tem hoje, a diferença gritante é o fato de que a gente não tem um governo, a gente tem um desgoverno que depõe contra tudo aquilo que a gente um dia imaginou alcançar, que era uma política de Estado. Hoje, nem política de governo a gente tem, porque ao sabor dos interesses ele destrói com uma canetada. Né? Então, hoje a diferença é gritante, porque a gente tem um governo, a gente tem um sistema político montado no Palácio da Alvorada, com seus aliados ali no Congresso e no Poder Judiciário, tramando contra a universidade, uma instituição secular importante, que nesse momento de pandemia não foi no Exército que a gente foi buscar a salvação, foi na ciência. O Exército está lá com um monte de cloroquina guardada lá, não sei para fazer o quê. Entendeu? Eu estou dizendo, as instituições... Entendi, professor. Professor, eu vou fazer um intervalo agora. Eu queria, a gente vai já falar com mais detalhes a respeito da mobilização do dia 19, mas eu queria perguntar para o senhor e fazer com que o senhor, pedir para que o senhor responda no início do próximo bloco. Eu queria saber o seguinte: esse ambiente político que se fundamenta no que muitos dos intelectuais aí das academias, das universidades, estão chamando novamente de obscurantismo, eu queria que o senhor relacionasse
esse pensamento obscurantista com as teorias da conspiração. E eu queria que o senhor colocasse para a gente os perigos que essa junção desses dois fatores podem trazer para a ordem política. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos continuar a conversa com o professor, filósofo da nossa Universidade Federal do Acre, professor João Lima.